Olá, seja muito bem-vindo à série Desvendando os Segredos do Livro de Salmos. Uma verdadeira jornada de descobertas e inspiração. Eu sou o pastor Heber Ramos e aqui cada encontro será uma oportunidade especial para você conhecer mais sobre um dos livros mais amados da Bíblia e se aproximar cada vez mais de Deus. Então, prepare o coração, nossa caminhada está apenas começando. Mas antes de seguir, um pedido especial. Se você ainda não é um inscrito, aproveite para inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar seus comentários aqui conosco. Bom estudo e que Deus te abençoe grandemente. Nós falamos no áudio de ontem a questão dos livros, da estrutura dos livros. Nós sabemos que no livro de Salmos, nós temos aí nos 150 Salmos uma divisão. Os dois primeiros são a introdução, Salmo 1 e Salmo 2 é a introdução. Aí nós temos do Salmo 3 até o Salmo 145, nós temos aí 5 livros. E os 5 últimos salmos, nós temos a conclusão. Isso eu falei no áudio de ontem. Hoje, irmãos, nós vamos continuar falando desse assunto, falando aqui do capítulo do livro número 2, melhor dizendo. O livro 2, como eu já falei, ele vai dos capítulos 42 ao 72. Então, dos capítulos 42 ao 72, fala-se do livro 2. Trata-se do êxodo de Israel. Eu já falei isso no primeiro áudio. Trata-se do êxodo de Israel, da salvação do homem e de sua libertação. Faz menção ao nome de Elohim e Yahvé, Senhor, é a sua providência. No livro 1, ele é também chamado, eu esqueci de falar essa informação ontem, no áudio de ontem, é também chamado a coleção davídica maior. Davídica maior, porque há muitos salmos aqui de Davi. Estão falando de Davi. O livro 1 é direcionado ao rei Davi. Já o livro 2 começa então a coleção dos filhos de Corá. Porque no livro 2 nós vamos ter aí, Salmos, o 42, 44, 45, 47, 49. Tudo isso dos filhos de Corá. E aí nós vamos ter a coleção davídica menor, dos versículos dos capítulos 51 até o 72. Lembra daquele famoso salmo ali de Davi no Salmo 51? Então, esse Salmo 51, o famoso salmo de Davi, onde ele pede perdão ali por tudo que ele fez com Betseba, ele se arrepende, está aí no Salmo 51, está aí no livro 2. Porque o livro 2, ele vai falar o quê? Da salvação do homem, sua libertação, faz menção a Yahvé, o Senhor é a sua providência, e ele está clamando a Deus, ele está suplicando a Deus pelo perdão, ele roga a Deus. Então, no livro 2, nós começamos aí com os filhos de Corá, que vai dos capítulos 42 ao 49, e ele vai aí na coleção davídica, é o livro menor. Tá certo? Então, no final do livro 2, o livro 2 termina com um poema que descreve o futuro reinado do rei messiânico sobre toda a nação. E esse poema é realmente muito interessante, porque ele vai falar, ele vai ecoar todas as outras passagens dos profetas sobre o reino messiânico. E ele vai concluir dizendo o quê? Que o reinado desse rei trará o cumprimento da antiga promessa de Deus a Abraão de trazer a bênção de Deus para todas as nações. E aí nós vamos tratar aqui do livro 2. No livro 3, aí nós vamos ter uma coleção mais de Asaf, que vai do Salmo 73 a 83. E o livro 3, ele faz nos lembrar do tabernáculo, da santidade, da grandeza da lei e da infinita bondade de Deus. Isso é o livro 3. E o livro 3 também conclui com um poema refletindo na promessa de Deus a Davi, mas desta vez à luz do exílio de Israel. Então, o que nós podemos lembrar aqui? Nós podemos lembrar que os salmistas,
ele está querendo nos dizer que Deus nunca abandonaria a linhagem de Davi. Mas, pelo contrário, ele está agora olhando para a rebelião de Israel e o seu resultado. Ele está olhando para a destruição, o exílio e a queda da linhagem de Davi. E assim, esses livros terminam pedindo a Deus que nunca esqueça a sua promessa a Davi. Então, essa é a tese aqui do livro. Essa é a ênfase, melhor dizendo, né? Então, essa aqui é a ênfase desses livros. O livro 4 vai do 90 ao 106. E já no livro 4, nós temos a coleção de vários autores aqui no livro 4. E o livro 4 ele vai falar de quê? O nome mais destacado, o Senhor Yahvé, aponta para quê, irmãos? Para números. Fala dos perigos e da proteção de Deus na peregrinação no deserto. Então o livro 4 ele foi concebido para responder a essa crise no exílio. Assim, o poema de abertura nos leva de volta às raízes de Israel, com a oração de Moisés. E ele faz o que fez no Monte Sinai, após lá o incidente do bezerro de ouro. Os irmãos lembram, né? Eles começaram a invocar a Deus para mostrar a misericórdia. E o centro do livro 4, ele é dominado por um grupo de poemas que anunciam que o Senhor, o Deus de Israel, reina como o verdadeiro rei do mundo. E que toda a criação, toda, irmãos, árvores, montanhas, rios, todos são convocados para celebrar esse dia futuro, quando Deus trará a sua justiça e reino sobre todo o mundo. Então os irmãos estão vendo aí o que vamos estudar, irmãos, nesse ano. Nós vamos estudar tudo isso. Cada pastor que vai vir aqui, ele vai falar detalhadamente cada capítulo. Eu já estou sabendo que o capítulo 1, por exemplo, tem 3 áudios. Só o capítulo 1, para os irmãos começarem. Já tem 3 áudios, só o capítulo 1. E aí nós vamos ver capítulo 2. Imagine, irmãos, até chegar nos 150 salmos. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Aí o livro 5, ele vai apontar para Deuteronômio, por engrandecer a palavra de Deus, a lei, o louvor. E a base central é o Salmo 119. Só esse salmo aí nós temos 176 versículos, só no Salmo 119. Então o livro 5, ele abre com uma série de poemas que afirmam que Deus ouve os gritos de seu povo e um dia enviará o futuro rei para derrotar o mal e trazer o reino de Deus. E esse livro também contém 2 coleções maiores, uma chamada de Halel e outra chamada de Cânticos de Peregrinação. E cada uma dessas coleções conclui com um poema sobre o futuro reino messiânico. E essas 2 coleções juntas, elas sustentam a esperança de um futuro ato de Deus semelhante ao êxodo para redimir o seu povo. É muito bonito isso aqui, irmãos. E então, entre eles, ou seja, entre esses 2 poemas está o quê? O Salmo 119. O poema mais longo do livro. E esse poema é o quê, queridos? Nós já falamos sobre isso. Nós já demos estudos bíblicos na escola dominical sobre isso. Eu estou lembrando aqui que eu dei esse estudo na igreja. O Salmo 119, eu dei esse estudo lá na época lá da Semana da Bíblia. Eu fui convidado pelo pastor Gedeon Júnior e eu dei esse estudo na igreja. Ele é o quê? Ele é um poema do alfabeto. Do alfabeto onde cada linha começa com uma nova letra do alfabeto hebraico. Cada linha começa com uma nova letra do alfabeto hebraico e explora a maravilha e o dom da Torá como a palavra de Deus para o seu povo. Então, eu até falei isso inclusive lá na convenção também. É um poema maravilhoso. O Salmo 119, ele está no meio dessas 2 coleções. E aí, o que acontece? Nós vamos lembrar de quê? Quando nós finalizarmos os 5 livros, nós vamos lembrar de quê? Dos temas lá da introdução, que é o Salmo 1 e o Salmo 2. Eles vão falar de quê? O Salmo 1 e o Salmo 2?
O Salmo 1 vai falar da Torá e o Salmo 2 vai falar de quê? Do Messias. E esses dois salmos combinam todos juntos aqui no livro 5. Todos juntos. O que nos leva de volta ao quê, irmãos? A esta conclusão dos 5 poemas. Eles nos levam de volta para onde? Para a conclusão. Qual é a conclusão, os irmãos lembram? A conclusão é o quê? É o Salmo 146, 147, 148, 149 e 150. E no meio dessa conclusão, qual o salmo que temos? O Salmo 148, bem no centro. Porque o Salmo 48, toda criação é convocada para louvar o Deus de Israel. Toda a criação é convocada para louvar o Deus de Israel. Louvai todos os anjos, louvar o sol e a lua, louvar o céu dos céus, louva o nome do Senhor, louvar o Senhor desde a terra, vós baleias, todos os abismos, fogo, saraiva, neve, vapores, vento tempestuoso, que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis, aves voadoras e por aí vai. Então o Salmo 148 é convocada para louvar o Deus de Israel, porque como está escrito, ele levantou um chifre para o seu povo. O chifre aqui é uma metáfora do chifre de um touro erguido em vitória. E esta imagem ecoa de volta a mesma imagem usada lá na canção de Ana, para o capítulo 2 de 1 Samuel, mas também para o Salmo 132. Então o chifre é o quê? É um símbolo para o futuro reino messiânico. E a sua vitória sobre o mal é uma conclusão apropriada para esse livro incrível, esse livro poderoso, esse livro tremendo. Então aqui nós temos que lembrar de mais uma coisa. Nós não vamos entender o livro, como eu disse, se nós não pegarmos lá do começo, em ordem. A introdução, Salmo 1 e 2. Aí vem o livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, livro 5 e a conclusão. E há muitos tipos diferentes de poemas no livro dos Salmos. Mas todos, basicamente, se enquadram em duas grandes categorias. Poemas de louvor, tranquilo, louvor. Mas não é só louvor o livro de Salmos. Eu já falei, o livro de Salmos não é sobre louvor. Nós vamos ter também poemas de lamentação. Os poemas de lamentação, eles vão expressar dor, confusão, eles vão expressar raiva sobre qual horrível o mundo é. E quão horríveis são as coisas que estão acontecendo com cada salmista. E assim, esses salmos chamam a atenção para o que há de errado no mundo. E aí o que eles vão fazer? Eles vão pedir a Deus para fazer algo sobre isso. O que eles estão vivendo, as suas dores, as suas lutas. Então há muitos deles no livro que nos diz algo importante. Que a lamentação, irmãos, é uma resposta apropriada ao mal. E que vemos em nosso mundo. Mas o que você vai notar muito nos estudos é que os poemas de lamento, eles predominam no início do livro. Ou seja, eles vão predominar no livro 1, no livro 2 e no livro 3. Mas atente para uma coisa. Você também verá poemas de louvor ocasionalmente. Os poemas de louvor são poemas de alegria, celebração e chamam a atenção para que o bom no mundo e recontam as histórias daquilo que Deus fez em nossas vidas e agradecem a Deus por isso. E aí nós vamos ter lá no final, nos livros 4 e 5, nós vamos perceber no decorrer dos estudos que os salmos de louvor chegam a superar os poemas de lamentação. Então os poemas de lamentação nós vamos ver nos livros do 1 ao 3. Já nos poemas dos livros 4 e 5, nós vamos ver que os de louvor vão ser muito maior, vão superar os poemas de lamentação. E tudo isso vai culminar em quê, meus irmãos? Vai culminar na conclusão. Qual é a conclusão? Os 5 livros que falam de aleluia, que começam com aleluia. Louvar o Senhor no início, louvar o Senhor no final. Aí o 147, louvar o Senhor no começo, louvar o Senhor no final. O 148, 149, 150 vai pedir para louvar a Deus.
E essa mudança de lamentação para louvor, ela é muito profunda, porque nos diz algo sobre a natureza da oração. E à medida que esperamos o reino messiânico como livro que nos ensina a fazer, isso vai criar em nós o quê? A atenção de analisar o estado trágico do nosso mundo e das nossas vidas. Nós temos que observar e atentar para que possamos esperar o nosso Senhor e Salvador. E assim o Salmo nos ensina a não ignorar a dor de nossas vidas. A não ignorar. Tudo tem um propósito, tudo tem um caminho, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Não vamos ignorar. Mas ao mesmo tempo, a fé bíblica nos ensina que nós temos que voltar para o futuro, olhando para as promessas do futuro, olhando para o rei messiânico de Deus. E assim, meus queridos, olha que maravilha, olha que coisa linda. E assim, a Torá e o Messias, lamentação e louvor, fé e esperança, nós vamos ver tudo isso no livro de Salmos. Tudo isso nós vamos ver nesse ano nos livros de Salmos. Que maravilha! E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Então, meus queridos, não perca nenhum estudo. Não fique de fora. Irmão, isso aqui se brincar, é melhor do que uma faculdade teológica. É coisa grande, irmãos. O que a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo está proporcionando para você, para mim, para todos nós, é algo muito grande. São estudos que vão ficar na internet, no nosso canal do YouTube, na playlist, mas que você possa cada dia ouvir. Você vai pregar sobre o Salmo, você vai lá, escuta e recorda. Cada pastor tem se aprofundado nos estudos. Pastores estão trazendo estudos de qualidade. E Deus vai falar conosco de uma forma toda especial. Então não perca isso. Não perca. Escute, compartilhe, divulgue e deixe que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Meus queridos, ficamos por aqui. Amanhã, se Deus permitir, iremos continuar. Amanhã eu quero falar sobre, eu fiquei te devendo, mas eu quero falar amanhã sobre a questão de Cristo, os gêneros dos salmos, os salmos messiânicos. Vamos falar aqui algumas curiosidades. Vamos falar amanhã sobre o paralelismo que há nos livros de salmos. E tudo isso nós vamos falar no áudio de amanhã. Então que Deus te abençoe. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.